beleza? Lembrando que você pode comprar qualquer tipo de produto que você vai ter o desconto aqui embaixo. Bora falar então sobre a situação envolvendo o Wesley Garcia. Foi especulado no Paysandu, foi especulado no Remo, não vou entrar aqui em cada um dos detalhes. A questão é, pelo Goiás até então, ele não tem conseguido jogar com tanta frequência como titular e principalmente, né, a frequência nem é ruim, mas não tem conseguido ter um bom desempenho. Apenas 11 jogos, um gol e mais uma assistência, desempenho bem ruim até aqui. Nem se compara com o início do Paysandu, né, que no ano terminou com 14 gols em 45 jogos. É claro, ainda tem um espaço muito para evolução. Eu já imaginava que ele chegando no Goiás não teria uma adaptação tão rápida. Eu acho que ainda vai levar alguns meses, quem sabe lá para a Série B, o meio do ano, julho, depois ali do Mundial, que eu vejo ele tendo mais destaque, viu? Sinceramente, acho que vai ter uns 6 meses normal para qualquer tipo de adaptação como essa. E aí surgiu essa especulação de que ele poderia voltar para Belém, independente, né, se fosse pelo Remo ou pelo Paysandu, algo que eu não acredito muito nesse primeiro momento, né? Porque o Goiás, apesar de ter sido uma contratação barata, né, não custou aí aos cofres do clube, o empréstimo pro Paysandu ou pro Remo poderia valorizar o jogador e vender? Poderia, mas você ainda estaria emprestando para um rival direto, né, que vão brigar com a parte de cima da tabela. Então eu não acho que faria muito sentido nesse primeiro momento. Ele foi especulado aqui numa janela que ele estava jogando com pouquíssima frequência. Se você pega aqui, ó, do dia 9 de fevereiro, né, até o dia 23, mais ou menos, ele ficou ali um total, um mês, basicamente, onde ele entrou em apenas uma partida contra o União Rondonópolis, foi titular, e entrou com um jogo contra o Abecate, né, no estadual, jogando aí um pouco mais de 15 minutos. Então, assim, estava uma sequência horrível. Marcou um gol contra o União Rondonópolis e uma assistência contra o Crack. E voltou, né, a jogar contra o Vila Nova, foi titular no primeiro jogo, perdeu por 1-0, e no finalzinho aí do jogo entrou faltando... entrou não, né? Foi substituído com 37 minutos. Então, assim, eu não sei ainda como que vai ficar essa situação. Acredito que ele vai ser um reserva de luxo até ele começar a dar as caras e começar a ter um bom desempenho. Mas agora emprestar, olha só, se muita coisa acontecesse, mas eu vejo uma possibilidade mais real se fosse para o ano que vem. E caso ele ainda não conseguisse, né, manter essa boa participação como tem sido, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Antes de falarmos aqui, ó, sobre o Borazzi, quero passar o recado para vocês da Betfair, para você apostar nos jogos aí, decisão de campeonato estadual, tem tudo aqui acontecendo nesse meio de semana e que você pode começar a apostar. Eu vou destacar aqui um jogo que eu vou estar, ó, vou lá para Brasília essa semana assistir Brasil e Colômbia, tá aqui uma vitória da seleção brasileira pagando 1,75 a cada real apostado. Então vamos colocar aqui, ó, R$90 para o Brasil vencer, voltando 157. Boa cotação aqui para esse jogo. Você pode apostar, por exemplo, né, de que o Brasil vai marcar mais de um gol, pode ser, ou que vai ter mais de 2, vai ter 3 gols, né, na partida, 2,25, ou que vai ter menos de 3 gols, e aí o Brasil vencendo, vai com uma cotação bem mais alta, né, aqui no total de 3,03, enfim. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando, na Betfair você pode começar a apostar a partir de R$1 jogos do Paysandu, do Remo, na Copa Verde, Campeonato Estadual, como que funciona. No dia do jogo, a Betfair disponibiliza as cotações, beleza? Então, vamos supor que tinha um jogo hoje aqui do Paysandu. Aí, no dia do jogo, vai mostrar a cotação aqui para vocês. Você vem em futebol brasileiro, ó, eles deixam só aqui uma opção de futebol brasileiro e futebol hoje. Você encontra os jogos, tá? Porque às vezes não vai ter 5, 6 dias de antecedência, mas aqui pelo menos é uma cotação muito boa e 100% regularizada. O link da Betfair está aqui embaixo na descrição. Bora falar então sobre essa história, né, do Borazzi. O portal aqui papão.com falou um pouco mais sobre isso. Meu amigo aqui também do portal Bancada Bicolor já falou, né, sobre essa especulação envolvendo o Remo. Que é aquela coisa, tem uma proposta oficial, algo nesse sentido, Gustavo? Não tem absolutamente nada nesse cenário. A única especulação que tem tido ele está vivendo uma fase, principalmente no ano passado, né, teve um desempenho muito bom. Nesse ano até aqui não é um desempenho ruim, 9 jogos, 2 gols e 2 assistências, e está numa reta final de contrato. Então tá aqui, ó. O presidente do Paysandu quer renovação de contrato para 2025. O clube, né, busca a renovação do jogador, o Borazzi, de 26 anos de idade. E aí, ó, ele chegou de empréstimo junto ao Sarmiento e o Maurício Western já disse que sim, né, que está nos planos para 2025 e tem a prioridade na renovação desse vínculo, né, do jogador. E a grande questão que ficou é o seguinte, tá, como que seria? Porque, pelo que parece, para 2025 já tinha uma renovação meio que automática, que era até o meio do ano, porque ele chegou em julho, ou foi julho, né,
naquela ocasião. Só que, e aí? Ele vai seguir, por exemplo, por mais um tempo no Paysandu? Vai ter essa renovação até o final do ano? Porque se vocês for lembrar, o Wesley Garcia também foi uma situação parecida. Ele tinha contrato só até julho, né? Ninguém sabia se ele iria continuar ou não. Ficou, mas só foi até o final da temporada. Então o Boraz ainda não tem uma definição. Ele renovou até o final de 2025. Não, pelo que eu vi até aqui, é apenas esse contrato até o meio dessa atual temporada, porque ele pertence ao Sarmiento de Junín, e eu não sei, né? Essa equipe certamente não vai querer ceder o jogador de graça para o Paysandu, mesmo que fique, né, com um percentual de uma venda futura. Eu acho que o Paysandu já tinha que ter lidado com isso há muito tempo atrás. 16 partidas, 3 gols e 2 assistências, desempenho bem interessante do ponta argentino até aqui. É engraçado que foi uma aposta, né? Porque nem pelo próprio Sarmiento e nem pelo São Luís do Rio Grande do Sul ele teve um início tão interessante como foi com o Paysandu, e aí o Remo seria um dos especulados. Igual eu falei, não consegui ver uma confirmação real de que teve uma proposta, tem sim interesse, está na pauta. Não, é uma especulação muito mais aí dos torcedores na rede social. E não é a primeira vez, né? O Wesley Garcia já foi especulado no Remo, o João Vieira também naquela época estava especulado no Remo também, mas assim, nunca nada de uma proposta oficial ou algo nesse sentido. Se aparecer, se alguma coisa mudar, eu trago aqui algum outro detalhe, né, para vocês. Vou deixar aqui também o mapa de movimentação dele na Série B do ano passado, nota média de 6,92, desempenho muito interessante. E no Campeonato Estadual, né, que ele foi uma nota boa também, 7,20 pelo São Luís. No total, 7 jogos, 6 como titular, 1 gol e mais uma assistência. Você, torcedor do Remo, aceitaria essa contratação, né, do Borazzi para julho? Até porque aqui mostra que ele tem contrato só até junho de 2025. Você, torcedor do Paysandu também, né? Como que vê essa possibilidade de perder mais um jogador, além do Wesley Garcia, do Borazzi, para um outro clube, por exemplo, que seria algo bem ruim, até porque vai lembrar, né? O Wesley Garcia, se tivesse um contrato longo, quanto que o Paysandu não poderia ter pedido para o Goiás ou para outro, igual o Fluminense, que foi especulado, Vitória, empréstimo para jogar o Campeonato Paulista pelo Água Santa, e aí então o DOL trouxe essa informação de que no Campeonato Paulista ele teria esse empréstimo, e até aqui então 4 jogos, 1 gol marcado na vitória aí contra o Corinthians, e aí surgiu essa especulação de que ele poderia voltar para o Paysandu, né? Inclusive uma fala do atleta. Ano passado ele não teve uma sequência muito boa como titular, em vários momentos ele ficava revezando, 37 jogos, 2 gols e 2 assistências. Eu lembro que ele voltou a ser mais utilizado, porque a primeira metade do ano ali, até em abril, no estadual mesmo, se eu não tiver enganado, ele tinha 6 jogos, que foi na época que teve uma especulação dele no Remo, né, que acabou não avançando. Depois, ele foi muito bem, ele, o Jean Dias, o Wesley Garcia, naqueles jogos contra o Ituano fora de casa, um 5-3, e aí contra o Guarani, que aí ele começou a ter uma sequência maior, inclusive com gols e assistências, e foi dali em diante que ele foi entrando em mais vezes na Série B, né, na competição. Se você for ver aqui, ele acabou jogando 27 vezes, né, e aí no final, olha pra você ver, tanto que ele jogou titular, reserva, enfim, foi revezando bastante daqui pro final do ano, mas o último jogo dele também contra o Vila Nova, 24 de novembro. E aí muitos torcedores ficando com o pé atrás para ter esse retorno do jogador, que não conseguiu engrenar, né, no ano passado, vamos combinar, mas que, sinceramente, eu acho que para ser um reserva imediato, tudo bem. Agora, titular no meio de campo da Série B, não vejo com bons olhos. Mesmo com as saídas, né, que teve do Val Soares, do João Vieira, acho que o Paysandu ainda deve contratar um meio-campista central depois do estadual. Quem sabe o Netinho não poderia ser essa alternativa. Lembrando que ele vinha de uma fase boa também lá no futebol paraibano, no Botafogo, 19 jogos, 2 gols, e pelo Ipatinga na época, na segunda divisão, né, do Campeonato Estadual. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, se aceitaria ou não, né, esse retorno do empréstimo, até porque pelo que eu vi aqui, o contrato dele ainda com essa história envolvendo o Pablo Roberto. Será que ele não poderia ser uma boa para o Paysandu de olho na Série B do Campeonato Brasileiro? Até porque esse início de temporada dele, tá bem ruim até então, desde o final do ano passado para cá, nos últimos 3 meses, né? Outubro, novembro, dezembro e agora em janeiro, indo para fevereiro, apenas 3 jogos, todos como reserva, não somou 28 minutos. 10 partidas de julho para cá, um contraste, né, em comparação com o que foi a primeira temporada dele, com 33 jogos, 4 gols e 6 assistências. Foi comprado ali por um pouco mais de R$1.300.000, e até naquela situação, naquele início de temporada dele no Casa Pia, tinha especulação dele no Braga, no Sport, no Vitória de Guimarães, no Benfica e tal, que acabou não seguindo adiante, né? E também porque ele caiu bastante de rendimento. No Remo teve uma boa passagem no final do ano, no início do ano de 2023, foi especulado no Flamengo, aquelas boas atuações dele contra o Corinthians na Copa do Brasil, 30 jogos e 1 gol marcado, além de 3 assistências pelo Remo, que pegou apenas uma compensação financeira em relação ao que foi
à venda, né, que quem ficou com boa parte dos direitos, foi o Vila Nova, que é o clube que detinha os direitos do jogador. Em 2022, pelo Vila, 30 jogos, 2 gols e uma assistência, jogou a Série B daquele ano, 2 jogos também pelo Remo no final da Série C. Eu acho que poderia sim ser uma boa. A questão é, se você for ver, hoje os portais avaliam ele em um valor próximo de 600 mil euros. Eu não sei se ele valeria isso tudo, né? Mas certamente não o mesmo 1.300.000 reais como foi há um ano e meio atrás. Quem sabe uns 300 mil euros, que ainda assim seria um valor alto, né? 1.800.000 a 2 milhões de reais, poderia ter esse acordo, ou empréstimo para ele jogar com mais frequência e quem sabe se valorizar. Até porque eu não sei se ele teria espaço, nossa, na Série A do Brasileirão, não diria, até porque a fase dele lá em Portugal não é das melhores, mas sinceramente acho que seria uma ótima alternativa realmente de olho aí na competição. Teve também esse interesse do Sport, né, na sua negociação, um time aí que está na Série A, então igual eu falei, não acho que vários times poderiam ter interesse nele, mas é uma indicação então do técnico Pepa para o Sport, né, como uma alternativa lá do Casa Pia de Portugal. E você, o que tem a dizer, né, sobre isso? Acho que valeria a pena investir no jogador, até mesmo com essa passagem que ele já teve no rival, compensaria, né, ter essa investida? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar para vocês também outras sugestões de conteúdos do Paysandu